Graças e paz, meus amados irmãos, um ótimo dia para vocês. Estou aqui na casa da minha filha, esperando ela acordar para levar ela até a creche. Mas antes, eu gostaria de fazer uma leitura com vocês, dizer para vocês que eu tenho orado muito e tenho conversado com o Pai sobre nossas vidas. Tenho entregue ao Senhor as nossas casas, os nossos filhos, os nossos familiares, e eu tenho certeza absoluta de que essa grande batalha a qual nós estamos enfrentando, dessa enfermidade que está assolando a terra, do desemprego, entre tantas outras dificuldades que acabam reverberando nos nossos relacionamentos, nos nossos ministérios, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, profissional e assim vai. Todas essas barreiras, tudo isso que o inimigo tem levantado contra nossas vidas, nós venceremos. É fato que quando se trata de vencer, se trata logicamente de batalhar, de guerrear, né? De travar uma guerra. E nós estamos travando uma guerra contra o inimigo de nossas almas. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra o nosso próximo, né? Não é contra a carne, mas sim contra as forças celestiais do mal, nas regiões celestiais, né? Os principados. Então, assim, a nossa luta é no campo espiritual e ela também reverbera no campo físico. Ela nos traz dor, nos traz dificuldades, ela se coloca de uma forma muito grande à nossa frente, a qual muitas das vezes nós duvidamos, achamos que não vamos superar. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, com essa leitura que nós vamos fazer, é que mesmo diante de todas essas dificuldades, nunca, nunca te afaste da casa de Deus. Algumas pessoas dizem que não é necessário ir a uma congregação para se estar com Deus, não é necessário ir até uma igreja, seja ela católica, seja ela cristã, para poder cultuar ao Senhor. E dizem, não, eu posso muito bem hoje em dia, com o meu conhecimento, com a teologia, com o Espírito Santo, eu posso cultuar a Deus sem precisar estar indo a uma igreja por causa disso, daquilo ou outro. Eu quero lembrar aos irmãos que o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o fundador da igreja, que é Deus, que é o Filho de Deus, que é o retentor de toda a sabedoria, frequentavam os templos. Templos esses que hoje nós chamamos de congregações, de igrejas, né? Sinagogas. O próprio Jesus, quando era dias de reunião, ele se dirigia até as sinagogas e ali ele cultuava ao Pai. E ali ele ensinava sobre, sobre o Pai. Então, há uma importância muito grande em se estar indo à casa do Senhor. Sei que em alguns momentos nós ficamos fracos, nós fraquejamos na fé, devido a tantas batalhas, a tantas feridas, mas mesmo que isso aconteça e você fique fraco, que você por alguma questão deixe de ir alguns dias à casa do Pai, se reerga, ore, clame ao Senhor, peça forças ao Senhor e não se envergonhe disso. Lembre-se que Elias, depois de ter orado, caiu fogo do céu, ele também fugiu, teve medo, pediu a morte. O próprio João, ao estar preso, ele também teve medo, dúvidas, o seu coração se encheu de dúvidas, tanto que mandou 2 discípulos perguntarem a Jesus: Mestre, é o Senhor mesmo? O próprio Pedro também fugiu e negou a Jesus por ter medo, para que se cumprisse a palavra, sim, mas por ter tido medo. Então, entre outros, nós vamos ver que nós somos humanos, nós temos medos, dúvidas, dores, sofremos ataques, tentações, mas a diferença está no que fazer ao sentir o medo: regredir, parar, abandonar ou respirar fundo, sacudir a poeira, se levantar do chão e prosseguir. Eu convido você hoje a, se você tem tido um tempo de reclusão, não está aí na casa do Senhor por causa das feridas que o mundo colocou sobre você, colocou em você, então está na hora de se reerguer, sacudir a poeira e retornar para a casa do Pai. Porque é na casa do Pai que nós cumprimos a palavra que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos andem em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão,
percorre sobre todo o teu corpo até a planta de seus pés. O que a Bíblia está dizendo é que quando nós vamos à casa do Pai, a palavra que é derramada do trono do Senhor, ela enche a nossa mente, o nosso coração, reveste o nosso corpo e se transforma como uma armadura para que venhamos a resistir às acusações, às mentiras, os apontamentos e as armadilhas e principalmente as tentações de Satanás. Não venhamos a desistir. No livro de 2 Samuel, capítulo de número 22, versículo de número 32 diz assim, vamos do 31 em diante. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como uma gazela e me firma os passos nos lugares altos. É Ele que treina as minhas mãos para trabalhar. E assim os meus braços vergam um arco de bronze. Tu me dá o teu escudo do livramento. A tua ajuda me faz forte. A palavra do Senhor aqui vem dizendo que é o Senhor quem nos fortalece, quem nos protege, quem nos reveste de força. Quando ele diz que a força, a palavra do Senhor, a presença do Senhor, torna ele tão forte a ponto de envergar arcos de flecha feitos de bronze, é tão difícil você pegar um arco e flecha para tentar envergá-lo, você vai ver que é muito difícil. Um de bronze é mais difícil ainda. E Deus dá essa força, ou seja, nas situações mais difíceis, mais adversas, Deus vai nos dar forças. Muitas das vezes a gente vai tentar trabalhar com a nossa própria força. Nós não venceremos. Vamos tentar resolver as situações do nosso jeito, com a nossa inteligência e até mesmo com os nossos sentimentos, por sermos almáticos. Não dará certo. Tenho aprendido por experiência própria. Nós temos que entregar nas mãos do Senhor e deixar que Ele trabalhe, porque Ele irá trabalhar. Nós temos um personagem chamado Davi na palavra do Senhor. E em um determinado momento, Davi vai se colocar diante de um grande gigante para defender a sua nação, para defender o seu povo e principalmente para defender a honra do Senhor, que estava sendo zombada por um gigante. Essa história bíblica, ela aponta para algumas coisas no campo celestial. Eu descrevi aqui e gostaria de passar para os irmãos. Os filisteus apontam para os demônios e para o inferno. Golias aponta para Satanás. Os israelitas apontam para a igreja de Cristo. Davi aponta para Jesus. E as 5 pedras do riacho que representa os 5 dons ministeriais: o apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista e o pastor. Davi, através desse ministério, dessas 5 pedrinhas que ele pegou, ele venceu o gigante. Da mesma forma nós, através do ministério que Cristo deu à igreja, nós venceremos essa grande batalha. Eu oro ao Senhor para que o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo. Que o Senhor restaure vidas, cure almas. Que o Senhor restaure relacionamentos, famílias. Que o Senhor restaure o amor uns para com os outros. Que o Senhor restaure o respeito um para com os outros. Que o Senhor não permita que o inimigo vença essa batalha, mas que nós venhamos a nos regozijarmos com o Pai naquele grande dia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Eu sou o pastor Patrick Vieira, conto com as suas orações. Deus abençoe.